Olá pessoal, no Integrade de hoje vamos trazer abordagens sobre temas relacionados ao cárcere prisional brasileiro, a partir de olhares e percepções da mestre e doutora em filosofia, professora universitária, artista visual, escritora Márcia Tiburi. É daqui a alguns segundos no Integrades. Pesquisadores e pesquisadoras da questão carcerária no Brasil e no mundo têm mostrado que a população encarcerada tem raça, classe, gênero. É importante que a gente saiba disso para compreender como e por que as pessoas são presas. O aprisionamento é um mercado. Os presídios, eles estão sempre na mira dos capitalistas, dos investidores que pretendem privatizar também esse serviço no Brasil. Em outros países, nos Estados Unidos, as prisões já são privatizadas e pretendem privatizar cada vez mais esse tipo de instituição com vistas a um lucro. Nesse sentido, o aprisionamento é uma mercadoria, bem como as pessoas que estão lançadas dentro das prisões. Não é por nada que existe um encarceramento em massa. Esse encarceramento visa dar lucro ao capitalismo e visa também, evidentemente, exterminar os cidadãos e cidadãs que são indesejáveis dentro do sistema racista, que é o mesmo sistema capitalista, que é, evidentemente, também o mesmo sistema racista, porque são faces de um mesmo cubo, vamos dizer assim, né? São todos elementos que se justapõem de maneira interseccional. Então, a luta das pessoas que se insurgem, que não desejam esse tipo de sociedade encarcerada, é uma luta que precisa ser feita também dessa maneira, levando em conta esses pilares todos. Não adianta a gente lutar contra o encarceramento sem lutar contra o capitalismo, porque o capitalismo, como sistema de exploração dos corpos humanos e das estruturas relacionais da sociedade, ele não vai deixar barato, ele não vai desistir dessa grande chance de, em sendo uma estrutura que permite dar lucro, deixar essa estrutura de lado e lançá-la simplesmente no destino democrático. Então, não há esse interesse por parte do capitalismo. Isso nós precisamos também saber. Evidentemente, um projeto de educação crítico, um projeto de educação para a democracia, que é um projeto de educação que implica compreender os mecanismos de funcionamento do poder econômico, do poder midiático, do poder judiciário, a estrutura dos direitos, tudo isso precisa ser conhecido. As pessoas precisam ter uma educação que mostre para elas como funcionam os jogos de poder. Mas, evidentemente, as pessoas também precisam ter acesso à educação, então a gente precisa de projetos de educação, coisa que, infelizmente, no nosso país vão de mal a pior. O interesse dos governos autoritários é justamente fazer com que as pessoas se tornem cada vez mais estúpidas, ignorantes e desinteressadas dos jogos de poder que são lançados sobre os seus corpos e as suas vidas. Então, nesse sentido, eu acho importante que as pessoas saibam que o problema, por exemplo, do encarceramento em massa não é culpa da população. O encarceramento em massa se tornou, para as elites, para as oligarquias econômicas, se tornou uma mercadoria. Então, é muito proveitoso para os muito ricos que os muito pobres sejam criminosos. E eles inventam a criminalidade desses pobres e esses pobres e pretos e mulheres e pessoas desassistidas pelo Estado, essas pessoas são vítimas em diversas escalas das classes sociais que estão acima delas. Então, é a estrutura da sociedade que tem que ser modificada, e se nós não mudarmos também o lugar
dessas elites, ou seja, se nós não derrotarmos as elites econômicas, se nós não derrotarmos o capitalismo, não há o que fazer. Não adianta a gente fazer nenhum tipo de projeto de educação, porque as elites econômicas estão em guerra contra a sociedade, contra o povo. Na sociedade patriarcal, nós vivemos num sistema em que o machismo é estrutural. É isso que significa patriarcado. O machismo é a estrutura. Ele organiza a sociedade, organiza as relações entre as pessoas, organiza as instituições, colocando sempre os homens como sujeitos de privilégio, ou seja, nas posições de poder, nos lugares melhores, nos lugares onde há mais conforto, onde há poder e onde eles não sofrem violência. A sociedade patriarcal é uma sociedade em que existe um verdadeiro culto do macho e da metodologia machista, que é a base dessa estrutura social. Então, seja fora dos muros das prisões, seja dentro, o machismo está lá. O funcionamento das prisões obedece também a esse machismo estrutural, que está intimamente, essencialmente ligado também à questão da classe e da raça. Ou seja, esse machismo não funciona sozinho. Ele funciona junto com o racismo e junto com a desigualdade econômica que instaura as classes sociais. Então, precisamos ter compreensão disso. Evidentemente, o feminismo é uma ético-política, ou seja, o feminismo é uma construção de projeto de sociedade pela qual as desigualdades são superadas, e para que as desigualdades sejam superadas é preciso superar as formas de exploração. Superar as formas de exploração é superar o capitalismo. Então, o feminismo não é só uma luta implicada nas questões de gênero, embora esse seja o seu baluarte principal, mas é uma luta que considera justamente que as questões de gênero são construídas para favorecer um tipo de exploração sobre os corpos dos seres que foram heterodenominados pelo capitalismo como sendo mulheres. Ou seja, não existe patriarcado sem capitalismo e o feminismo é uma luta justamente contra o patriarcado. As instituições exploradoras, autoritárias e que servem ao capitalismo precisam ser derrubadas pelo feminismo e é esse o esforço que o feminismo tem feito ao longo da sua história. A expressão bandido bom é bandido morto é uma expressão autocontraditória. Em filosofia a gente chama isso de autocontradição performativa, porque ela é uma expressão que se volta contra aquele que a enuncia. Então, aquele que diz bandido bom é bandido morto está fazendo uma ameaça, está tratando a morte como sendo uma necessidade ou como sendo um dever ser. E nesse ponto ele está defendendo um crime, e na hora que ele defende um crime, ele mesmo se torna o bandido que, em sendo bom, seria morto. Então, se ele é um bom bandido que enuncia essa frase, ele também deveria ser morto. Logo, uma pessoa que diz isso pede para ser morta. Isso é assustador, mas essa é a lógica interna dessa frase, sinto dizer.